do livro de Isaías. Isaías 53, vamos para o quarto termo, dentre esses 7 termos que citamos, destaques da terceira estrofe. Vamos repetir então qual é o primeiro. Foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Segundo termo, não tinha aparência e nem formosura. Terceiro, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Significando então que o Senhor é considerado indigno, foi considerado indigno, o servo do Senhor, de qualquer admiração. Aí nós concluímos. Então vamos ainda, mais uma vez, pedir a ajuda do Senhor, para que nós sigamos com o quarto termo até o 7º. Querido Pai Celestial, queremos, uma vez mais, renovar nossa súplica a Ti, para que vejamos algo mais das belezas do servo dos servos. Continua por Tua graça, abrindo as Escrituras aos nossos olhos, abrindo o nosso entendimento. Assim nós te pedimos, confiados nas Tuas provisões, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Quarta expressão, amados irmãos, nós temos no início do verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Preste atenção. Aqui nós temos a primeira menção desse termo desprezo. Está vendo aí? Enfatizando que a dor mais severa para o servo dos servos foi a rejeição. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Vamos buscar também uma paráfrase, como temos feito, para identificar o que está sendo dito aqui. O servo dos servos foi considerado totalmente desprezível de qualquer coisa desejável. Ele foi completamente abandonado como desprezível. Esse é o significado dessa frase, desse termo. O termo número 5, na sequência, diz assim: homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Então, tudo isso que lemos faz parte do quinto termo, tudo isso. Vamos também parafraseá-lo. Qual é a ideia? Os homens viram as costas deliberadamente para ele, não querem vê-lo. Quando isso era feito? O registro dessa atitude, da maneira como foi, tem um motivo muito definido. Esse ato de virar as costas para alguém, não querer vê-lo, não significa apenas que ele está sendo desprezado ou desprezível. Significa que este alguém está debaixo da ira de Deus. A mesma ideia que comentamos há pouco. É maldito de Deus, é amaldiçoado. Então, vira-se as costas para ele como um amaldiçoado. Quinto termo. O sexto, olha o reforço da expressão que já destacamos. Era desprezado. Final do verso 3, está vendo? Já foi dito acima, no verso 3 mesmo. Era desprezado. A mesma expressão. No mesmo verso, novamente, era desprezado. Está vendo? ênfase na rejeição, como já explicamos. Essa foi a maior dor para o nosso Senhor, essa dor de rejeição. Por quê, meus irmãos? Por quê? Lembre-se de como João começa o seu evangelho? Lembre-se, ele veio para o que era seu. Não diz, veja bem, ele veio para os seus. A primeira frase é mais ampla que a segunda. Veio para o que era seu. O que era seu? Tudo. Ele é o Senhor do céu e da terra. Toda a humanidade, tudo era dele. Então ele veio para o que era seu, singular. Mas os seus, agora sim, se seus se refere particularmente ao povo para o qual ele em primeiro plano veio, né? Mas os seus não receberam. Rejeição. João inicia o seu evangelho falando sobre o desprezo, a rejeição ligada ao nosso Senhor Jesus.
Então, aqui está o sexto termo, só essa frase, era desprezado. Então, a repetição do desprezo dá ênfase à rejeição. E o último, então, dele não fizemos caso. Também aí, estudando as palavras, vamos buscar uma paráfrase. E a paráfrase é a seguinte: ninguém nem mesmo pensa nele, porque ele não foi considerado digno de atenção. Então, não fizemos caso. Os irmãos se lembram, para ilustrar isso na pessoa de alguém que na verdade representa toda a humanidade, Herodes. Você lembra quando ele sai, já citamos, do pretório de Pilatos e é enviado para Herodes? Você se lembra o que aconteceu? Lembra como que Lucas registra isso? Consulte no momento oportuno Lucas 23. Não vamos fazê-lo agora, eu vou citar para você a narrativa. É dito que Herodes, que nesse tempo era um homem cruel e degenerado, mas ele não começou assim. Lembra-se? Quando ele prende João Batista, você se lembra que Herodes tinha prazer, boa mente, como o texto vai dizer, tinha uma boa mente em ouvir João Batista. Isso é uma coisa ótima, não é? Ele é um profeta do Senhor, e que profeta? João Batista, né? E Herodes o ouvia de boa mente, certo? Então, o próximo passo da vida dele foi tomar para si a esposa do seu irmão. Não foi? Herodias. Ou seja, uma atitude imoral e indecente. A partir daí, ele se embebeda num banquete, numa festa que ele deu no seu domínio, onde estava essa mulher e a sua filha, que dançou diante de todos e alegrou todo mundo naquela bebedeira. E Herodes disse que daria a ela tudo que ela quisesse, até a metade do seu reino. Então, influenciada pela sua mãe, essa menina pediu a cabeça de João Batista. Então, Herodes, sem hesitação, mandou decapitar João Batista. Quando nosso Senhor Jesus é enviado de Pilatos para Herodes, é dito que Herodes se alegrou em vê-lo. Agora, entenda bem essa expressão. Porque Herodes esperava, tinha ouvido muitas coisas sobre ele, Jesus, e esperava que Jesus fizesse diante dele algum sinal. Irmão, é uma palavra forte, mas nesse caso eu preciso usá-la aqui, com toda a reverência do céu. Sabe como Herodes tratou nosso Senhor Jesus? O que, desde aquele tempo, também nos nossos dias, é chamado de o bobo da corte. Ele esperava que de alguma maneira ele fizesse alguma coisa para trazer uma novidade para aquele palácio tedioso, dessa vida cruel e degenerada. Então Lucas diz literalmente, esperava que ele fizesse ali algum sinal, porque Herodes tinha ouvido muito falar dele. E mais, há meses atrás, foi dito a Jesus: Herodes quer matar-te. E Jesus mandou um recado para Herodes. Antes eles nunca haviam se encontrado. Eles só encontraram aí, quando Pilatos enviou Jesus para Herodes. Então Jesus manda um recado para Herodes. Sabe qual foi? Dize a essa raposinha. Ele usa a expressão no feminino, não no masculino. Dize para essa raposa que eu caminharei hoje e amanhã e ao terceiro dia encerro o meu trabalho. Então o Senhor não se intimidou diante de Herodes quer matá-lo, porque o Senhor disse: eu vou concluir o meu trabalho até o dia final. Essa foi a mensagem dele para Herodes. Então quando ele encontra Herodes, Herodes se alegra em vê-lo, esperava que ele fizesse algum sinal. Escute isso, irmão. Jesus está diante desse homem, cruel, devasso e degenerado, que decapitou o seu precursor, João Batista, a voz do que clama no deserto, que preparou o caminho do Senhor. Ele permaneceu na corte de Herodes por algum tempo, algumas horas. Sabe o que nós vemos na narrativa? Ele não abriu a boca. Irmão, que atitude mais digna e terrível, partindo do nosso Senhor. Digna por quê? Porque Ele é quem é. Estava diante de quem estava. Terrível por quê? Porque Ele não se dignou
a dar uma só palavra para Herodes. E é dito que ele foi então insultado, ele foi instigado para que ele reagisse, para que ele falasse, para que ele fizesse um sinal em especial. E agora eu queria que você atentasse para isso aqui. Veja o servo dos servos, que é o nosso glorioso Senhor. É dito que Herodes, então, não conseguindo nada dele, porque ele não abriu sua boca, Herodes o veste de um manto aparatoso. Essa palavra de Lucas. Poucas vezes na Escritura, são 6 ou 7 menções, aparece essa palavra aparatoso, como Lucas a descreveu. Em outros versos onde ela aparece, ela é traduzida por 2 termos principalmente. O mais importante é resplandecente. E um outro termo é brilhante. Então nós não temos tempo de acompanhar onde ela aparece, mas é bem interessante. Mas olha isso, Herodes o veste de um manto resplandecente, aparatoso, para humilhá-lo, claro, não é? Com a mesma intenção do que Pilatos faria posteriormente, os seus soldados, né? Bem, quando nós vamos para a última menção dessa palavra, traduzida aí como aparatoso em Lucas, ela aparece lá no final da Bíblia, em Apocalipse 22. Vou dizer para você onde ela aparece. Quando nosso Senhor está terminando a sua revelação a João, no Apocalipse, ele diz assim, eu sou, olha o eu sou aí de novo, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Olha o contraste, meus irmãos. Herodes o veste com um manto brilhante, aparatoso, para humilhá-lo. Como dizendo, essa pessoa desfigurada, que foi enviado para mim por Pilatos, é aquele que se diz o rei dos judeus. E o que esse homem significa? Então colocou esse manto para humilhá-lo, o manto aparatoso, e ele foi devolvido a Pilatos, e então crucificado. Agora então, quando nós vamos a essa última menção, que coisa maravilhosa. Porque João o viu nas visões do Apocalipse exatamente assim. João viu o Cordeiro no trono, com as marcas da cruz, como que recentemente imolado, Apocalipse 5, não é? E por todo o livro, João vai descrevendo a glória dele, até essa menção final, registrando palavras do próprio Senhor Jesus, dizendo, eu sou a raiz e a geração de Davi e a brilhante, mesma palavra, aparatosa, resplandecente estrela da manhã. Isso é o que ele é. Então, aí está o último termo. Dele não fizemos caso. Vamos para a estrofe chamada confessional, como nós falamos. Vamos vê-la de novo. Terceira estrofe, então, versos 4 a 6. Vamos caminhar um pouco com ela. O que há nessa estrofe confessional? Olha a beleza dela, irmãos. O destaque mais importante dessa tríade de versos, essa terceira estrofe, é o contraste entre o ele, o servo, e nós. Todo o tempo, nessa estrofe, você vai ver isso acontecer. Ele e nós, guarde isso. O que ele é, o que nós somos, o que ele fez e o que nós fizemos. Então, vamos lê-la. Verso 4. Ele certamente tomou sobre si as nossas. Aí está já o primeiro contraste. Ele que é santo, ele que é puro, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tomou sobre. Esse termo, esse verbo aí também, na língua hebraica, ele é aplicado para o serviço do chamado bode emissário. Você já leu isso na Bíblia? No dia da expiação, Números 16, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, oferecia o sangue lá dentro do Santíssimo para expiação pelo pecado. Como sumo sacerdote, ele representava todo o povo, não é assim? Mas além desse cordeiro que era oferecido como oferta pelo pecado, havia um bode, agora não é um cordeiro, é um bode, sobre cuja cabeça Arão colocava sua mão, e esse não era morto, ele era enviado para o deserto. Por isso ele é chamado de bode emissário. Então ele era uma figura do quê? Tão clara. Daquele que afasta do seu povo as suas transgressões. Não é? O bode emissário. Então esse termo usado aqui
voltando ao texto, certamente ele tomou. A palavra aqui é carregou, levantou, levou, todas com o mesmo sentido. Sobre si as nossas transgressões. Outro termo importante aqui na sequência, sobre si, ele, as nossas. Está vendo de novo o contraste? Meus irmãos, é um termo muito sério e muito lindo. Porque diz, vamos lá de novo, ele toma sobre si as nossas. Vamos parafrasear. Ele considerou como suas as nossas transgressões. Repetindo 2 Coríntios 5, 21, que já citamos. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. De novo você vai ver esse contraste que estamos vendo aí também. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para que nele, nós, que éramos os transgressores, fôssemos feitos justiça de Deus. Nós éramos os injustos, fomos feitos em Cristo justos. Ele é o justo que foi feito na cruz, pecado. Então ele tomou como suas as nossas transgressões. Meus irmãos, como nós poderíamos não ter paz com Deus? Como nós não poderíamos adorar a Deus? Ele fez suas as nossas transgressões, todas elas. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos. Mais uma tríade, olha aí. Aflito, ferido de Deus e oprimido. Vamos ver, também são 3 verbos na língua original. Vamos ver qual é o sentido desses verbos, cada um deles. Vamos lá. Aflito. Literalmente significa golpeado, batido, golpeado. Segundo verbo, ferido de Deus. Literalmente, punido. Punido. Terceiro verbo, oprimido, perturbado. Por que será que o Senhor Jesus, pelo que o Senhor Jesus foi perturbado? Irmãos, que impressionante. Nosso amado Senhor, em toda a sua vida humana, até antes da cruz, ele nunca foi perturbado. Quando nós vemos Marcos capítulo 1, para citar um exemplo, nós vemos o nosso Senhor num dia extenuante. Na sinagoga ele ensina a palavra, se apresenta um endemoniado, ele então cura esse endemoniado. Na manhã, à tarde ele vai para a casa de Pedro, encontra a sogra de Pedro com uma febre incurável, ele cura a sogra de Pedro, a toma pela mão, tarde. Aí o dia está terminando, Marcos vai registrar assim, e puseram na porta dele, na verdade a porta de Pedro, a casa de Pedro em Cafarnaum, onde Nosso Senhor se hospedava. Nosso Senhor nunca teve casa. Então é dito que à porta daquela casa, eles colocaram muitos enfermos, e Nosso Senhor, naquela ocasião, é dito, curou a todos. Então Nosso Senhor teve um dia extenuante. Ele é um homem. Então ele vai dormir. E a narrativa diz que ele acorda pela madrugada. E ele acorda e sai de fininho da casa. Não acordou ninguém. Diferente de tantos de nós, né? Que acorda batendo louça, abrindo as cortinas, né? O servo dos servos. Acordou calmamente, ninguém o viu sair. Ele foi para um lugar retirado. Então acorda os discípulos. E como sempre, Pedro está à frente, né? Então Pedro começa a procurar o Senhor e não encontra. E então ele encontra finalmente o Senhor. Aí ele diz assim, olha como uma palavra de repreensão. Ele diz assim, mestre, todos te buscam. Imagine, como dizendo, mestre, o que aconteceu ontem? Em plena sinagoga, tu curaste um demônio, um endemoniado, expulsando o demônio. Em plena tarde, curaste a minha sogra de uma febre incurável. No final do dia, curaste uma multidão de enfermos na porta. Todos te buscam, mestre. Nosso Senhor diz assim a Pedro, vamos para as pequeninas aldeias, porque é para isso que eu vim. O que ele está fazendo? Ele está fugindo da popularidade. Ele está dizendo para Pedro, eu não sou milagreiro. Eu não vim para satisfazer necessidades de homens. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Conduziu muitos filhos à glória. Então vamos para pequeninas aldeias. E essa frase é tão importante. Para isso é que eu vim.
Agora, a nota ainda que eu queria destacar aí. O que o Senhor estava fazendo nessa hora solitária da madrugada? Orando, a comunhão com seu Pai, óbvio, não é? Então, quando Pedro chega, Pedro o interrompe, não é? Tanto que ele tem que dizer, mestre, como dizendo, o que você está fazendo aqui? Todos te buscam. Então, nosso Senhor podia ser interrompido, como ele foi por Pedro, mas ele não podia ser, nunca pôde ser, nunca foi perturbado. Ou seja, mesmo estando ali sozinho orando, mesmo Pedro chegando, chamando ele, dizendo, então vamos para aldeias pequeninas, como ele disse, o seu espírito, o seu homem interior, o seu coração, sua serenidade, sua dependência, sua união com Deus era imperturbável. Nunca foi perturbado, mas foi muito interrompido. Que lição para nós, meus irmãos, não é? E quanto a nós, quando somos interrompidos, será que somos perturbados também? Nosso Senhor nunca o foi. Mas agora estamos lendo o que em Isaías? Por trás dessa palavra, oprimido, nós temos o termo perturbado. Quando é que nosso Senhor foi perturbado? Quando ele foi abandonado. Deus meu, por que me abandonaste? Há duas maneiras só de se perguntar por que a Deus. Uma é com punhos cerrados, como que o desafiando a dar uma resposta por algo que precisamos ter resposta. A outra maneira de perguntar por que a Deus é com mãos abertas. É um porquê retórico. É um porquê que busca a vontade de Deus. E foi isso que o nosso Senhor Jesus fez na cruz. Mas isso não mudou o fato do seu abandono, que ele sabia que iria enfrentar. Porque aquele que não conheceu o pecado seria velado com o nosso pecado e alienado da face de Deus. Por isso ele agonizou no Getsemane. Porque ele podia perder tudo, menos a face gloriosa do seu Pai. Era o seu tesouro. Salmo 16. O Senhor, eu o tenho sempre à minha presença. Salmo messiânico, se referindo a Jesus. O Senhor, eu o tenho sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Mas agora, no Cântico do Servo, está prevista a sua alienação completa. Então nós o reputávamos aflito, ferido de Deus e oprimido, perturbado. É o que finalmente ele experimentaria. Mas ele, olhe o contraste continuando, ele foi traspassado pelas nossas, ele e nós. Ele traspassado, mas as nossas transgressões. Ele foi moído, mas as nossas iniquidades. Que belo, irmãos, é essa estrofe confessional. Você vê que é uma confissão realmente, não é? Ele e nós, o que ele é e o que nós somos, o que nós fizemos e o que ele fez, não é? Por nós. O castigo, mais uma vez, que a nós, nos traz paz, mas o castigo estava sobre ele. Todo o tempo essa linda estrofe vai fazer isso, irmãos. Como precisamos beber essas palavras, não é? E pelas suas, mais uma vez, as suas pisaduras, pisado, macerado, dilacerado, desfigurado, pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Que frase maravilhosa. Sabe, irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Não faz muito tempo, nós buscamos ajudar a Assembleia na qual nos reunimos com essa frase aqui. Porque às vezes, irmãos, falando de modo prático agora, nós tomamos a ceia do Senhor de modo muito apressado. Nós gastamos todo aquele tempo de louvor, de adoração, o que é muito bom, se conduzido pelo Senhor, né? Pelo Espírito, no fio da adoração ao Senhor. Mas então, quando vamos tomar os elementos, é o clímax de tudo que nós estamos fazendo. Então, nós colocamos aquele pão na boca, e mal mastigamos aquele pão, já tomamos aquele cálice, nos assentamos, e quem sabe já olhamos uns para os outros, já nos cumprimentamos. Irmãos, nós procuramos mostrar para os nossos irmãos ali que isso é indigno do Senhor. É indigno do Senhor. Então, buscando ajudar como um irmão mais velho, e em termos bem práticos, nós dissemos aos irmãos, tome esse pão e ao colocá-lo na sua boca, lembre-se de algo que se relaciona ao Senhor. Particularmente, talvez, do que diz esse cântico. Ele foi moído. Nós não mastigamos esse pão? Mastigamos. Ele foi moído pelas nossas transgressões.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, olha, moeduras, pelas suas pisaduras, chagas, é um dos sentidos dessa palavra também, nós fomos curados. Então, como nós podemos comer esse pão sem fazer memória? Ele será um pão comum. E quando tomamos o cálice? Deveríamos tomá-lo tão serenamente, não é? Com nossa mente no céu, nosso coração cheio das afeições pelo Senhor. Porque o que diz o cálice? Não foi mediante ouro nem prata que foste resgatados, do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos deixaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Não é, irmãos? É isso que nós estamos fazendo quando nós tomamos o cálice. Não é o suco de uva da nossa casa, ou o vinho da nossa casa. Não é. É a mesa do Senhor. Fazei isto em memória. Será que nós chamamos à memória esses fatos? Nós estamos com o pão na mão, com o cálice na mão, comendo. Tomai, comei, isto é o meu corpo. Bebei dele todos, é o cálice de uma nova aliança no meu sangue. Que hora solene, meus amados irmãos, não é? Quão perigoso é nós tornarmos a mesa do Senhor um assunto horizontal. Sobretudo, ele é vertical. Não é memória da igreja, não é nem memória da nossa redenção, é memória do Redentor, que nós tomamos o pão e o cálice. Não é? Verso 6, finalizando essa pequena sessão ainda, a estrofe confessional. Verso 6. Todos nós, continua o mesmo contraste, ele, nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Que figura preciosa também, não é? Nós citamos ontem à noite, para os que estiveram lá, aquele pastor oriental, né, que citei, que recolheu aquelas ovelhinhas à noite no redil, um curral que não tinha portas. Alguém indagou para ele, mas por que esse curral não tem portas? Né? Para trazer maior segurança para as ovelhas. Ele respondeu, eu sou a porta. Porque esse animal é tão dependente, é tão frágil, que não bastaria fechar o curral com porteira. Uma ovelha grávida, por exemplo, naquele dia, ou uma, quem sabe, mais fraquinha ou doente, se deitasse, não levantava mais. Uma ovelha com excesso de peso, se deitasse, morria. É um animal extremamente frágil. Então, não basta fechar o redil, vou dormir na minha cabana, amanhã cedo eu volto para ver como que estão minhas ovelhas. Por isso o Senhor usou a figura das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas, não é? Porque elas são extremamente necessitadas e dependentes. Então, olha o que diz esse versículo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Ovelha desgarrada é morta, não tem chance nenhuma. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor, olha aí, voltou para ele, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Deus Eterno, Jeová, fez cair sobre ele, olha que frase, irmão, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Já estamos iniciando a quarta estrofe. Oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro levado ao matadouro, e como ovelha muda, particularmente aqui nos lembramos da conversa do nosso Senhor, que não houve conversa da parte dele, né, com Herodes. Muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor. Vamos com cuidado aqui. Ele foi arrebatado. E da sua linhagem, quem dela cogitou? Você entende essa frase aí? Está dizendo que esse homem não deixou descendência natural. Quem são os filhos de Jesus? Não é? Onde está a descendência de Jesus?
naturalmente falando, não existe, né? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, como vai dizer mais tarde, não é? Então, para que isso ocorresse, qual é a primeira frase do verso 8? Um juízo opressor. E aí é claro que nós não temos tempo para todos os detalhes, né? O juízo opressor com Anás, nem mesmo ele poderia, segundo a lei, ser julgado pela madrugada. Era proibido pela lei. Então ele foi julgado ilicitamente. Nenhum juízo poderia ser feito pela noite. Mas o dele foi. E às pressas. Em seguida, por Caifás. Em seguida, tudo que já citamos, com Pilatos, Herodes, né? Juízo opressor. Ele foi arrebatado. E da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Uma linguagem poética, né? Para dizer, ele foi assassinado, morto, cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo. Essa expressão, meu povo, quando contrastada com a primeira do início do Cântico dos Servos, meu servo, é tão linda, não é? Meu servo, meu povo. Meu servo, o servo de Yahvé, enviado para o meu povo, o povo de Yahvé. Mas aqui diz, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Verso 9 é o último dessa sessão. Quarta, designaram-lhe a sepultura com os perversos. Outra frase linda. Mas com o rico esteve na sua morte. Deixa também uma pequena meditação aqui. Quando vocês atingirem o capítulo 19 de João, me parece que os irmãos nos seus estudos estão iniciando o 17, a oração sacerdotal, tremenda oração, para se meditar com os pés descalços, terra santa, não é? Quando chegarem ao capítulo 19, os irmãos vão ver José de Arimateia e Nicodemos, que somente João registra. José de Arimateia, um membro do Sinédrio, esse que condenou o Senhor. Mas é muito óbvio, pelo texto, de que ele não estava de acordo com o que o Sinédrio fez, porque é dito que ele era um discípulo de Jesus. Ainda que oculto. Não se manifestava como discípulo, por medo. Bem, quando nosso Senhor Jesus morreu, irmãos, desde que, antes da cruz, o seu corpo foi tocado por todos aqueles iníquos, que, como falamos, nos representam, ele levou sobre si as nossas iniquidades. Então ele foi tocado por todos aqueles iníquos. Quando ele vai à cruz e morre na cruz, em seguida, as mãos que o tocaram foram apenas mãos que o amaram. Esse é um detalhe tão lindo naquele evangelho, não é? Os soldados poderiam ter tirado o corpo dele da cruz, porque Pilatos autorizou que o corpo dele fosse retirado. Não é assim o relato? Mas não foram os soldados que retiraram. Foi José que retirou o seu corpo da cruz. E em seguida seu corpo foi tocado por Nicodemos, outro discípulo oculto. Ele teve aquela conversa com o Senhor lá em João capítulo 3, sobre o nascer de novo e ver o reino. E não temos dúvida nenhuma que foi isso que aconteceu com ele. Quando esse homem, nessas condições, levantado como o maldito e criminoso, quando ele foi retirado da cruz pelas mãos de José, o homem rico que tinha uma sepultura nova aberta na rocha, então a entregou para esse desprezado, agora as mãos de Nicodemos vão tocá-lo. Em seguida, as mãos de José de Arimateia. E o que é dito lá? Ele levou 100 libras de uma mistura, um bálsamo de mirra e aloés. Se você vê o que isso significa no livro de Cantares, é maravilhoso. As tuas vestes recendem mirra e aloés. É o que está escrito no livro de Cantares. Mirra é produzida como se fosse como se extrai borracha das seringueiras. O caule da árvore é ranhurado e ele libera uma seiva, e aquela seiva é a mirra.
Ou seja, a mirra é resultado de sofrimento. Os homens cavalgaram sobre a minha cabeça. Salmo 66. Salmo 129 também. Sobre o meu dorso fizeram longos sulcos. Salmo 129. Então a mirra é extraída assim. Então Nicodemos leva 100 libras, que significam 30 quilos de mirra e aloés, para embalsamar o corpo do Senhor. Então eles lavaram o corpo do Senhor, era assim, e às pressas, porque teria que fazer isso até às 6 horas da tarde. O Senhor partiu às 3 horas da tarde. Então eles lavaram o corpo do Senhor, havia um ritual próprio para isso, virava de um lado, lavava de um lado, virava do outro, lavava de outro. Todo havia uma regra. Fizeram assim com o nosso Senhor, aplicaram essa mirra e esse bálsamo, essa mistura, esse composto de mirra e aloés, enfaixaram o corpo do Senhor, desde os pés até o pescoço. Depois enfaixaram a sua cabeça, isso que lemos nos Evangelhos. E aí, meus irmãos, já que estamos tocando nisso, quando nosso Senhor ressuscita, o túmulo é aberto, as mulheres dão um recado para os discípulos, que eles viram aquele varão que deu aquele recado, ele não está aqui, ele ressuscitou, elas vão correndo ao túmulo, eles vão correndo ao túmulo, depois da notícia das mulheres, Pedro e João vão correndo ao túmulo. João chega primeiro, possivelmente era mais novo que Pedro, mais ágil, chegou primeiro ao túmulo. Pedro chega em seguida e entra no túmulo. E é dito assim, e ele viu os lençóis, e viu e creu. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus, o seu corpo foi colocado em uma mortalha, com 30 quilos de composto, que o embalsamou, e as faixas. Quando eles entram e olham para dentro do túmulo, eles veem um casulo vazio. Se ele não estivesse morto, admitamos, ele teria que desenrolar tudo aquilo para liberar o seu corpo, para poder andar. Ele estava ali enfaixado assim. Mas eles veem aquele casulo sem o corpo. Por isso é dito, eles viram e creram. Que maravilha, meus irmãos. Nosso Senhor ressuscitou dos mortos. Amém. Porque a morte não podia segurá-lo. Ele rompeu os grilhões da morte. Amém. Não é o que Pedro disse lá na sua primeira mensagem? Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Então eles viram aquele molde. Imagine, aquele composto endureceu, né? Era uma pasta de mirra e aloés. 30 quilos esfregada no corpo, morto do Senhor, e as faixas, como se fosse uma múmia, imagine isso, até aqui, e o lenço na cabeça. E então eles vão ver essa cena, o corpo não está ali. Que cena maravilhosa. Por isso aquele varão dentro da sepultura vai dizer, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Então ele dá aquele primeiro recado, né, que você se lembra. Falou para as mulheres, dizei aos meus discípulos e a Pedro, que eu havia negado tão terrivelmente, que eu irei adiante deles. Porque ele não precisava mais caminhar, né? Agora não mais. Ressurreto. Eu irei adiante deles para a Galileia. E lá me verão. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos estudar um pouco sobre os triunfos da ressurreição. E nós vamos ver o Senhor se mostrando particularmente a Pedro numa visita secreta. Nós não sabemos o que foi dito lá. Nós sabemos que ela aconteceu. Porque Paulo fala e Lucas fala. Os discípulos, quando os de Emaús voltaram da aldeia para Jerusalém, depois que o Senhor se revelou a eles, é dito assim, eles receberam esse recado, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Já apareceu a Simão. E Paulo vai registrar em 1 Coríntios 15 que o Senhor ressuscitou e apareceu primeiro a Cefas e depois aos 12. Que visita é essa, meus irmãos? Quando ele recebe aquela restauração tão pessoal, alguém que estava destroçado, porque havia negado o Senhor 3 vezes. E na última, ele disse, esse homem é anátema. O que significa anátema?
maldito. Sim, na cruz ele foi considerado um maldito de Deus. Mas ele é o bendito de Deus. E esse bendito de Deus foi em busca de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico, José. Imagine José de Arimateia lendo isso. Escrito 800 anos antes dele. Com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, e nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Meus irmãos, vamos deter aqui um pouquinho também. Já estamos na última estrofe, o clímax, 10 a 12 versículos. O que será que significa isso? Você é pai? Você tem filho? Como que você poderia se agradar de moer um filho? Como é que nós vamos explicar esse versículo? Meus irmãos, o Pai eterno e o Filho eterno, numa comunhão eterna, de gozo, prazer, plenitude inviolável. Não faltava nada e não falta nada para o Deus triuno. Ele não salvou o homem porque ele tinha necessidade. Ele não tem necessidades. Ele é pleno. Então, esse pai e esse filho, eles concebem juntos um propósito. O filho eterno sabe que o pai eterno quer ter outros filhos semelhantes ao seu filho. Não idênticos, porque o seu filho é Deus. É o Criador de todas as coisas. Não tem princípio de dias e nem fim de existência. É incriado. Mas ele quer ter filhos que participem da glória que o filho tem. Ele quer. O pai deseja uma família de filhos. E o que o filho quer? A mesma coisa que o pai quer. O filho quer satisfazer o desejo do coração do seu pai. Eis aqui estou. No rolo do livro, todo o Velho Testamento, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Não foi esse texto que o nosso irmão leu, quando iniciamos a reunião, Hebreus 10, que cita o Salmo 40? Eu estou aqui para quê? Para fazer tua vontade. Então, meus irmãos, sim, o termo agradou significa que era da vontade do Pai, desejo do Pai, da ânsia do Pai, que muitos filhos fossem levantados para partilhar da glória que o único filho, só ele, possuía. Por isso ele é o Deus unigênito, que por causa da sua obra na cruz se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Que maravilha é essa? Então, ao Senhor agradou moê-lo. Mas então tome cuidado aí, para que você não distorça o que está acontecendo. Ao Filho agradou ser moído, porque ele se entregou para ser moído. Então é um agrado mútuo. E também cuidado com a palavra agrado. Não significa que ali há um sorriso aberto. Muito pelo contrário. E analise outra coisa ainda. Se isso é algo de comum acordo, um acordo eterno, isso não elimina em nada o significado do sofrimento. Porque se para um filho é uma coisa horrível perder o seu pai, e o contrário. O que é para o pai ser abandonado pelo filho, ou abandonar o filho? Este pai, não esses outros pais que conhecemos, mas este pai. Então, o drama do Calvário é um drama de duas partes. A dor do filho e a dor do pai, ao mesmo tempo. Não é um Deus severo, justo como ele é, que olha para o filho, então vira o rosto do filho, porque agora o filho se tornou desprezível por causa do pecado. E Deus é tão santo de olhos que não pode contemplar o mal. Não é isso que a Bíblia diz? Mas o drama da redenção precisa ser melhor compreendido, meus irmãos. É o Pai eterno entregando o Filho eterno que deseja satisfazer a vontade do Pai eterno. Ao Pai agradou moê-lo, ao Filho agradou ser moído, fazendo-o enfermar. É a próxima expressão aí. Quando? Vamos seguir? Quando ele der, porque ninguém poderia tirá-la. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Que expressão maravilhosa. E finalmente, irmãos, veja,
desde aqui, de onde estamos, até o verso 12, é a última estrofe, nós vamos ter 4 linhas principais. Então vamos aí, com a ajuda do Senhor, nos concentrarmos para não perdermos isso. Porque agora é que nós estamos no clímax. Então não durma aí não. Preste atenção. O que acontece nesse clímax? Vamos lá. Repetindo o verso 10. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como uma oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Significado disso. A oferta do servo dos servos, sendo uma oferta pelo pecado, o justo pelos injustos, palavra de Pedro, justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, promoveria uma eterna comunhão. Onde que está a eterna comunhão aqui? Prolongará os seus dias. Eterna comunhão. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então, prolongará os seus dias, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Próxima frase. A vontade, olha aí, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Não foi isso que lemos lá no primeiro verso, 52:13? Ele obterá êxito. Ele agirá com sabedoria. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Outra maravilhosa frase. Meus irmãos, na cruz do Calvário, também registrado só por Lucas isso, nosso Senhor deu o seu primeiro brado, dos 7 que ele pronuncia na cruz. Qual foi o primeiro brado? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Naquele momento, uma luz de Deus, a luz de Deus, penetra no coração de um dos crucificados, em um dos criminosos, não é? E ele demonstra claro arrependimento e visão de quem é aquele que estava ao seu lado. Ele vai dizer para o outro criminoso que insultava o Senhor na cruz, ele vai dizer, nós estamos aqui porque merecemos, por justa causa, mas este que mal fez. Significa isso. Ele está reconhecendo que o justo está sendo crucificado. Ele ouviu a expressão Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quem é esse homem que tem o direito de dizer uma coisa dessa? Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, a luz de Deus invade o coração desse homem. E olha o que ele diz. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então ele viu muita coisa. Inclusive que esse homem aí era rei e tinha um reino. Quando vieres no teu reino. Agora, ouça a resposta do Senhor. Como ela ilustra essa linda frase aqui. Verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Podemos dizer, o primeiro fruto estava ali, junto dele, ao lado dele. O que ele responde para esse criminoso? Em cujo coração a luz do Senhor entrou? Ele pediu ao Senhor para se lembrar dele quando o Senhor viesse no reino. Mas o Senhor responde assim, em verdade te digo, hoje, não é quando eu vier no meu reino, hoje estarás comigo. Outra expressão importante, várias expressões importantes, numa única frase. Hoje é a primeira frase importante. Hoje, daqui a pouco. Estarás, não estarás no paraíso, mas estarás comigo. E finalmente, no paraíso. Se você buscar o sentido dessa palavra paraíso, ela é mencionada por Paulo, é mencionada em Apocalipse. Você vai entender que ela fala de duas coisas que andam juntas. Um lugar e uma condição de bem-aventurança celestial. Por isso que Paulo escreveu assim aos Filipenses, eu prefiro partir e estar com Cristo. E o Senhor disse àquele ladrão arrependido, estarás comigo. Eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Para mim o morrer é lucro. E a palavra lucro significa um avanço em relação a um estado anterior. Se hoje nós temos alegria, paz, comunhão com o Senhor e temos um deleite nele,
ao partirmos para Ele, nós teremos muito mais do que nós temos aqui. Porque nós estaremos com Ele em uma condição muito mais avançada do que estamos aqui e do que poderíamos estar aqui, por mais maturidade que tivéssemos na fé, como era o caso de Paulo. Então ele diz, quanto a mim, prefiro partir. Estar com Ele é incomparavelmente melhor. Então foi isso que esse homem ouviu. Hoje, daqui a pouco, estarás junto comigo nesse lugar e nessa condição de bem-aventurança celestial. Na sequência, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Agora nós estamos já concluindo, preste atenção. Olha essa frase de novo. Meu servo. O cântico está terminando como ele começou. Meu servo, o justo. O servo sofredor, experimentando tudo que já lemos, é o justo. Com o seu conhecimento, que aqui fala muita coisa também. O conhecimento que ele teve de Deus, da vontade de Deus, dos caminhos de Deus, do caminho da cruz, conhecimento de Deus. Com o seu conhecimento, ele justificará a muitos. Por que não diz justificará a todos? Por quê? Por causa da pergunta do versículo 1 desse capítulo. Quem creu? Quem creu? Ele justificará todos que crerem. Justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Agora então, o último verso. Ouçam com atenção, meus irmãos. Por isso o quê? Porque esse meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, levará a iniquidade deles sobre si. E como resultado disso, é o que o verso 12 quer dizer, o resultado disso é, número 1, eu lhe darei muitos como a sua porção. Que linda frase. Não preciso explicá-la, precisa? Nosso Senhor em João 10 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente. E agora, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E das mãos do Pai ninguém pode arrebatar. Então, eu lhe darei muitos como a sua parte. A oração que os irmãos irão estudar, João 17. Nosso Senhor fala mais de uma vez. Os que me deste. Eu lhe darei muitos como a sua parte. Primeira frase importante. Olhe mais, a segunda. Com os poderosos repartirá ele o despojo. Essa frase é difícil. Aqui precisamos de mais cuidado. Vamos entender então o que ela significa. O que é esse despojo? É uma linguagem militar, em primeiro lugar. Aqueles generais lá faziam suas batalhas para o Império Romano. Quando obtinham vitória, o que acontecia na grande maioria das vezes, eles traziam os seus súditos, né, os vencidos, com as riquezas, com os despojos. Né? Quando o povo de Israel saiu do Egito, o que diz lá? Despojaram os egípcios. Né? Então, o despojo é aquilo que se traz como o ganho da batalha sangrenta que ocorreu. Despojo. Agora, por que é usada essa linguagem aqui? E quem são os poderosos? É a principal pergunta. Nós sabemos quem é o vencedor aqui. É o Senhor. Nós sabemos qual é a batalha. É a batalha do Gólgota. Né? Nós sabemos o que significa sua parte. São seus redimidos. Mas quem são os poderosos? Com quem ele vai repartir o despojo? Será que são anjos? Claro que não são. Mas então, por favor, aqui nós vamos gastar um pequenino tempo. Nós ainda o temos. Abra, por favor, deixa aí o texto de Isaías registrado, nós já voltaremos a ele. Abra um salmo para que isso fique bem claro para nós. Salmo 35. Olha o que diz sobre a congregação do Senhor, os santos do Senhor. Salmo 35, verso 18. Salmo 35, verso 18. Dar-te-ei graças na grande congregação. Davi mesmo que está escrevendo isso. Louvar-te-ei no meio da multidão
poderosa. A poesia hebraica não rima sons. A poesia hebraica rima ideias. Por isso ela é muito mais rica. Então a segunda parte de um verso, como é o caso aí do que lemos, explica a primeira, né? Complementa a primeira, é rima de ideias. Então olhe lá. Dar-te-ei graças se identifica com a parte B do versículo, louvar-te-ei. Certo? É correspondente a louvar-te-ei. Dar-te-ei graças, louvar-te-ei. Em cima, na primeira parte, a grande congregação é correspondente, na parte B do versículo 18, com esse termo, multidão poderosa. Primeiro versículo importante, que já está nos ajudando a entender quem são esses poderosos. E vamos ver por quê. Olha um próximo verso, um único mais, em Isaías mesmo. Veja o capítulo 60 de Isaías. Isaías 60. Versos 21 e 22. Olhe com atenção. Isaías 60, verso 21. Todos os do teu povo serão justos. Para sempre herdarão a terra. Serão renovos. Olha que interessante usar essa palavra aí, que foi aplicada ao Senhor em Isaías 53, o renovo. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Olha isso. O mais pequeno virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Esse termo forte, que você está lendo aí, é exatamente a mesma palavra hebraica para o termo poderosos lá em Isaías 53, 12. Então, quem é essa nação forte? É o seu povo, o povo da sua aliança, os seus santos. Então, entendemos melhor aquele verso de Isaías 53, 12. Com os poderosos repartirá o despojo. Resumindo o que isso significa. Todos os triunfos. Amanhã iremos ver, se o Senhor permitir, alguns dos triunfos da ressurreição. Todos os triunfos, todos, que o Senhor obteve na batalha do Gólgota, contra o mundo, carne, pecado, diabo, morte, ego. Todos os seus triunfos estão no seu séquito. E ele vai compartilhar, repartir os seus triunfos com a sua multidão poderosa, ou sua multidão de santos. Irmãos, e não é isso que o Espírito Santo veio para fazer? Todos os triunfos que o Senhor obteve na cruz, nós o temos pelo Espírito Santo. O pecado não terá domínio sobre vós. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quem travou a batalha contra a carne? Quem travou a batalha contra o pecado? Quem travou a batalha contra o mundo? Aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. O Senhor morreu para que destruísse a morte, livro de Hebreus. Livro de Paulo a Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo. Ele não só destruiu a morte, como ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. Hebreus capítulo 2, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Onde essas batalhas foram travadas? Todas ao mesmo tempo, na cruz do Calvário. E após vencê-las, ele repartirá o seu despojo com os poderosos. Que maravilha, meus amados irmãos. Porquanto, estamos agora nas 4 fases finais. 4. Nós já lemos 2 em um mesmo versículo. São 6 frases maravilhosas. Acho que eu não posso entrar aqui na 4 ainda não. Me aguarde um pouquinho. Tem um texto em Samuel que eu queria te mostrar também. Você sabe que Davi é uma figura muito linda do nosso Senhor Jesus, não é? Em diversos aspectos. É o homem segundo o coração de Deus. Vaso limitado, claro. Vaso falho. Todos os homens são, não é? Mas o que o Senhor fez com Davi. O que Davi significou para o Senhor. Então ele é chamado de homem segundo o coração de Deus, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olhe isso então, por favor. Nós vamos ser rápidos. Abre em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 30. Já estamos terminando. 1 Samuel 30. Aí está Davi. Ele fez uma aliança estranha aqui, que não devia fazer, com o rei da Síria. E foi dado a ele, na verdade, aqui ele não é rei ainda,
Saul quem está no trono. Davi está ungido, mas é Saul quem está no trono. Isso é importante. Então ele busca proteção com o rei da Síria. O rei da Síria dá uma cidade lá no canto, para ele no sul, para ele morar. E a cidade se chama Ziclag. É uma história muito cheia de princípios essa aqui, meus irmãos. Leiam depois esse capítulo todo. E vejam Davi como figura de Cristo aí. Então Davi está em Ziclag. E ele sai para batalhar, e quando ele volta, os amalequitas tinham invadido Ziclag, destruído uma parte da cidade, levado cativo as mulheres, as crianças e despojos. Os amalequitas. Davi volta e chora diante dessa situação. Porque o povo dele, aqueles que estavam ali, os seus valentes, suas mulheres, crianças, eles foram levados cativos. Essa é a história. Então olha o que acontece agora em 1 Samuel 30, verso 18. No final da história, veja. Davi bate assim para cima deles, para buscá-los de volta, né? E assim é dito no verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Tudo. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, aí tem 2 pontos aí, e conclui assim, tudo Davi tornou a trazer. Que figura, não é? Quando foi que o homem perdeu tudo? No Éden, não é? Quando o Senhor é levado diante, por Satanás, naquelas tentações do deserto, algo que é apresentado a ele é a glória e os reinos do mundo. E o inimigo diz, eu te darei, basta que você se dobre aqui e me adore. E o diabo diz a ele, estes reinos me foram entregues. E o Senhor Jesus não diz que ele estava mentindo, porque lhe foram entregues. Quando? Por quem? Por aquele que o Senhor criou e colocou lá no Éden para ser o embaixador e representante dele no seu reino nessa terra, Adão. Mas quando Adão pecou, ele entrega o domínio, o reino, a autoridade que lhe foi dado como representante de Deus nas mãos de quem o enganou, o tomou, o diabo. Então por isso ele diz ao Senhor, esses reinos da terra, essa glória deles, me foram entregues pelo homem caído. E nosso Senhor, então, não disse que o inimigo estava sendo mentiroso. O Senhor apenas disse, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Porque chegaria o momento que a batalha do Gólgota, 3 anos e meio depois, a batalha do Gólgota seria travada e então o Senhor iria, finalmente, como o vencedor, ele recuperar para si o que era seu. Os reinos do mundo e a glória dele. Então, e é isso que será evidente no milênio. Então agora, concluindo, é dito assim, verso 20, atenção, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, verso 20. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado e o levaram diante de Davi e diziam, olha que frase preciosa, este é o despojo de Davi. Este é o despojo de Davi. Então, voltando lá para o Salmo, para Isaías, para terminarmos. Isaías 53. Com os poderosos repartirá ele o despojo, partilhando com os seus tudo o que ele obteve dos seus triunfos na cruz. E as 4 últimas frases são, porque derramou a sua alma na morte. Número 1. Segunda, foi contado com transgressores. Considerado um transgressor. Terceira, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. E última, pelos transgressores intercedeu. Muito impressionante, meus irmãos, que a última palavra desse cântico seja essa aí, intercedeu. Eu não sei se ontem comentamos isso exatamente. Na cruz, o nosso Senhor Jesus era um intercessor suplicante. Ele teria que suplicar algo ao Pai, porque Ele próprio era a oferta pelo pecado.
Então ele não disse, naquele primeiro brado, ele não disse assim, perdoados são os pecados de toda a humanidade. Ele não disse assim. Ele fez uma súplica, não foi? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Porque ele estava se oferecendo como uma oferta para isso. E suplicando o perdão de Deus. Porque ele era a oferta pelo pecado. Mas no trono, isso na cruz, mas no trono, ele não é um intercessor suplicante. Ele foi assim na cruz. No trono, ele é um intercessor incessante. Hebreus 7, 25 vai dizer, por isso ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, porque ele vive sempre para interceder por eles. Vive sempre para interceder por eles. No trono, ele é um intercessor incessante. Então é muito lindo que a última palavra desse cântico do servo seja relacionada à posição do servo sofredor como o intercessor. E que intercessor. Aí está o livro de Hebreus para mostrar quem ele é. Então, meus irmãos, aqui concluímos esse maravilhoso cântico em poucas meditações, ainda há mais aqui nesse cântico. Que o Senhor nos ajude então a ver ainda mais das belezas do servo dos servos, para que possamos adorá-lo dignamente. Que seja assim conosco, tanto individualmente como Assembleia do Senhor. Vamos orar. Amado Pai Celestial, mais uma vez te pedimos que renove no nosso coração o significado dessas profundas palavras desse cântico. Obrigado, Senhor, porque aprove ao Senhor deixá-las escritas, essas letras sagradas, para que nós nos apropriássemos dessas realidades. Nunca nós as conheceríamos se o Senhor não as tivesse revelado. Muito obrigado, Senhor, por cada uma dessas palavras desse cântico. Que o Senhor nos abra os olhos para vermos mais do significado dessa pessoa gloriosa do Teu Filho e da obra gloriosa do Teu Filho e desse trono glorioso do Teu Filho. Ajuda-nos, Senhor. Alinha-nos contigo, corrige-nos, Senhor. Ajuda-nos a avançar. Queremos ver mais de Tuas glórias, virtudes, belezas e perfeições. Assim nós oramos, Senhor, confiando todas as sementes partilhadas nessa noite a Ti. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fraqueza. Ajuda-nos a regá-las, para que elas produzam fruto em nossas vidas, para Ti mesmo, para o Teu testemunho, até que o Senhor venha. Bendito seja o Teu nome. Amém.